Começando. Tá joia. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer aqui uma introdução muito rapidinha. Depois eu passo a palavra para a Paty. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou editor e fundador da Zain, que é uma editora dedicada à literatura e música. Então, assim, é, vocês devem ter reparado nesse livro do Fosse, mas todos os outros livros do nosso catálogo passam, de alguma maneira, pela música, né? Eu vou aproveitar fazer uma propaganda rapidinha, porque o Léo, meu xará, está aqui, fez a tradução do Manhã e Noite para a gente, fez a tradução de outros livros do Fosse e traduziu esse livro aqui, que sai semana que vem, Certo Azul, Fernando Contreras Castro. Para quem gosta de gato, para quem gosta de jazz, o Léo decidiu abandonar os fiordes gelados ali no norte e topou aí uma primeira tradução no espanhol. O Fernando é um autor Costa Rica, né? Isso, Costa Rica. E, enfim, são todos livros ligados à música e o Manhã e Noite, que a gente vai conversar hoje, ele tem uma conexão com a música especial e diferente dos outros livros, porque, assim, é claro que todos eles, a música aparece de uma maneira distinta. Pode ser um personagem, pode ser... Tem esse aqui também, ele está aqui em cima da mesa, Mambo Jumbo, essa história de uma epidemia nos Estados Unidos, na década de 30, causada por um vírus, que é o vírus da música negra, né? É o vírus do jazz, do blues, do ragtime. Então, a música aparece de maneiras inusitadas, muitas vezes, outras um pouco mais óbvias. E para quem leu o Manhã e Noite, sabe que no enredo em si não há nada de musical. Claro, é uma linguagem extremamente musical. Tem uma ou duas passagens em que o Fosse passa um pouquinho ali para a música, quando ele está falando de Deus, mas não é um livro musical por si só que justificasse a publicação na Zain. Mas aí que surge essa ideia dessa coleção Livro e Libreto, que é uma coleção que a gente fez com o Chico Farcas, para quem adquiriu a edição especial, né? Então vem dentro de um box com encarte, essa coisa toda, isso que a parte está mostrando. E a música nasce justamente daí, né? O libreto, né? Para quem não sabe o que é libreto, eu vi algumas pessoas achando que o libreto fosse inclusive esse encarte, né? E não é. Libreto nada mais é do que livrinho, em tradução do italiano, né? É basicamente esse texto dramático, como a gente tem no teatro, né? Então, as falas dos personagens e as rubricas. Porém, é o texto que é cantado na ópera, né? Então, quando a gente vai na ópera e vê alguém cantando, esse texto que ela está cantando dá-se o nome de libreto. E o que aconteceu com Manhã e Noite foi justamente isso. O Fosse escreveu esse livro em 2000. E em 2015, ele colaborou com o compositor austríaco Georg Friedrich Haas nessa ópera. Então, o próprio Fosse fez essa adaptação. Então, esse libreto integra essa edição do Manhã e Noite. Eu acho que é isso, Paty. Agora você toca aí e, enfim, estou curioso para saber também o que as pessoas acham do livro, porque, claro, assim, editando esse livro, só durante As a edição pessoas deu acham 3 dias. maravilhoso, Léo. Imagina. Então, mas é porque eu acho que eu tô um pouco além, assim, para mim esse livro é inacreditável. Eu já li 5 vezes, né? Porque, assim, editando foram 3. E depois que saiu, li mais 2. E, assim, enfim, então estou bem curioso para saber o que o pessoal achou. Bom, eu também. Então, primeiro, bom dia. Eu sou a Paty, eu que vou conduzir o encontro hoje. Antes de vocês entrarem, eu falei para a Carol, para o Léo e para a Camila que depois dos dois encontros que a gente teve com a Beth e com a Maria Emília, sobre esses dois livros incríveis que a gente leu, não dá para estragar esse. A única coisa que poderia ter estragado era a Tempestade, que parece que estamos todos com internet, todo mundo seguro. Então, eu acho que a gente não vai ter muito erro hoje. Bom, para me apresentar um pouquinho, eu sou a Patrícia de Tolvo, eu sou arquiteta de primeira formação, e aí depois eu fiz letras.
fiz mestrado em teoria literária, e uma coisa que até tem a ver, que acabou me pegando um pouco na leitura dos livros do Fosse, é que eu estudei no meu mestrado os espaços construídos, as casas. E a casa, eu acho que é um baita assunto em todos esses livros aqui. Eu sou mediadora de clube de leitura vai fazer uns 7 anos e tenho um perfil no Instagram que chama Críticas Instantâneas, que eu falo um pouquinho de livro, falo um pouco das outras coisas. E primeira coisa, eu queria agradecer o convite de estar nesse projeto que é tipo, muito maravilhoso, muito. E, bom, a minha. Nossa, eu chorei horrores. E eu nem sei se eu vou ler nada, nenhum trecho para vocês, porque eu choro quando eu leio. Não sei se vocês leram a palestra que o Fosse deu depois que ele recebeu o Nobel, que ele começa dizendo que uma vez ele foi chamado para ler na frente da classe e ficou muito apavorado e saiu correndo. Eu não fico apavorada, mas eu choro, então às vezes eu prefiro não. E esse livro eu chorei muito. O meu jeito de mediar é bem informal, mas a Beth abre mão da fila da mãozinha, eu às vezes me perco sem a fila da mãozinha, então eu às vezes não dou conta. Eu quero que todo mundo, assim, acho que todo mundo já entendeu. Alguém nunca participou de clube de leitura que está aqui? Que nós já estamos no. Bom, então é isso. A gente vai falar o que a gente achou desse livro e vou começar fazendo uma abertura aqui do que a gente passou. Dos livros que a gente tem dele publicados aqui, na ordem de publicação em norueguês, porque aqui foi tudo meio perto. A gente tem A Casa de Barcos, de 89, Melancolia, de 95, que também virou ópera em 2005, mas em vez de estrear na Inglaterra, estreou em Paris. Aí Manhã e Noite, de 2000. Então, Manhã e Noite, dos 3 livros que a gente leu nesses encontros, é o mais antigo. Aí depois é a Alice, de 2004, Trilogia, de 2014, Heptologia, de 2019 e Brancura, de 2023. Será que eu anotei certo? Talvez 2022. Enfim. Eu achei muito legal, falei no encontro passado, essa progressão que a gente teve dos livros, como foram colocados aqui no encontro. Alice, eu acho que eles têm os 3 movimentos muito diferentes, né? E se eu fosse pensar em algumas imagens, o Alice, para mim, é como se fosse uma sobreposição de folhas de papel vegetal, que a gente consegue enxergar através e as coisas meio que acontecem várias dimensões no mesmo lugar, no mesmo tempo, e tem um tempo que é muito marcado, né? No EALIS a gente tem as datas escritas, as datas explícitas, e aí, para mim, a grande pergunta do EALIS, e que eu não vou saber responder, é quem está narrando essa história, né? Quem é o narrador dessa história? Porque tem essa primeira pessoa que aparece no comecinho e no fim, que bota só a cabecinha. Eu acho a Alice um espetáculo. Brancura, o movimento, para mim, e também é outra coisa que eu falei, é de deslizamento, né? É uma história mais linear e uma fuga da casa, né? Parece que esse cara está fugindo de alguma coisa em direção a uma morte que, na minha leitura, e talvez essa seja uma das coisas mais legais do clube de leitura, a gente teve muitas outras leituras, como a gente viu sábado passado. Na minha leitura, ele não teria como fugir da morte nessas escolhas que ele foi fazendo. E aí, Manhã e Noite, eu achei, acho que de todos os livros do Fosse que eu li, achei o mais bonito, assim, o mais lírico, com as imagens mais. Tem umas imagens espetaculares, né? E inteiras, porque o Manhã e Noite até tem umas imagens espetaculares, mas elas são mais fechadas naquelas aparições e tal. O Manhã e Noite, enfim, eu chorei.
eu também chorei litros e bom. Aí, pensando em algumas referências, a Maria Emília trouxe o Unheimlich do Freud na semana passada, e aí eu acho que aqui no Manhã e Noite, esse estranho familiar é uma das grandes chaves, né? Quando a gente vai ler. É uma das grandes sensações que a gente vai lendo desse cara que acorda de manhã e que a vida tá toda igual, tá tudo igual, mas tá tudo diferente. E aí a busca por esse sentido do que está acontecendo. E aí eu não vou dar aula, não é isso, mas me fez lembrar do Aristóteles, na Poética, ele fala. Ai, não sei se vocês viram na semana passada também, eu tenho a Berê e a Dulcineia aqui, e a Dulcineia Nova, às vezes ela fala. Na Poética do Aristóteles, ele fala da anagnórise, que é um momento em que o personagem principal toma conhecimento de alguma verdade muito importante sobre si, assim. E eu acho que acho não, é um grande movimento desse romance, né? Que ele vai sendo construído, essa coisa que a gente vai e aí de repente a gente percebe que ele está morto antes dele, enfim. E aí eu acho que tem um monte de referência literária. A Bíblia, que a gente falou tanto na semana passada, eu não sou uma conhecedora profunda, então eu consegui pegar umas referências mais básicas, né? Do verbo, do nada, toda a discussão sobre Deus. Então, se tiver alguém aqui que saiba bastante de Bíblia, acho que vai ajudar a gente legal. Uma referência que eu acho que não dá para escapar lendo esse livro é o Pedro Páramo, mas como eu acho que algumas pessoas não leram, eu só vou falar duas coisas. Leiam Pedro Páramo e não leiam o prefácio. Leiam o prefácio do Eric no fim do livro. É é uma beleza, Pedro Páramo, e acho que conversa bastante com Manhã e Noite. Eu fiquei lembrando do Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, acho que tem algumas cenas, acho que tem um clima, tem uma coisa que me lembrou bastante. E tem os grandes, para mim, tem os ecos dos grandes formadores do modernismo literário, porque a estrutura desse romance, ele acontece, se a gente for pensar, são 2 dias, né? É um dia do nascimento e um dia na morte, as bordas desses dias. E aí eu não consigo não pensar no Ulisses, do Joyce, e na Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que são, além de serem 2 romances que se passam no período de um dia, o Joyce e a Virginia Woolf são os dois dos grandes expoentes do fluxo de consciência, que é essa técnica de contar história que o Fosse usa de entrar na, no pensamento dos personagens. Que mais? A gente tem. E aí, esses 2 dias, eles formam esse arco da vida, enfim. Tem um monte de assunto. O Leonardo Pinsilva que traduziu, está aqui. O Guilherme, que traduziu os outros, também está aqui. A gente vai poder contar com a ajuda deles. E eu queria que. Quem que começa? Porque eu posso falar, assim, horas, mas eu não vou. Mas se ninguém começa, a gente vai tomar café. Ninguém começa, gente? Quem chorou? Não, não é possível que ninguém. Eu, Fala, MP, depois Jamile, por favor. Obrigada, MP. ah, não, eu não chorei em nenhum Ah, mas momento. você. Aquariana, né? Não, não chorei em nenhum momento. E devo dizer que logo depois do parto, no primeiro, assim, levantou, estava mais leve, eu falei, tá morto. Então, assim, esse spoiler não. Mas o que me pega é o conjunto da obra, né? E como é que ele vai narrando isso. E que bom que o tradutor está aqui, porque a cena do parto é um negócio A cena do
impressionante, porque agora tem som, tem imagem, tem cheiro, tem o troço todo ali, A entendeu? meleca. Cara, é impressionante, é maravilhoso. Você tá ali com aquele cara esperando aquela criança e você não sabe, vai dar alguma merda, não vai dar merda. Como é que fica aquele negócio? Você vai indo, aquela agonia. E isso tem o quê? Quantas páginas tem isso? É minúsculo, né? Então eu queria até ouvir um pouco e agradecer como é que conseguiu na tradução traduzir isso daí, né? Porque se você lê em voz alta, parece que está nascendo isso, e deve ter sido um trabalho de construção. Ó, já faço assim, obrigada, pelo amor de Deus, e assim, porque é para aplaudir de pé e ovacionar, porque não deve ser nada fácil escrever isto, e cada vez mais eu acho esse homem genial, o Foss. Eu estou completamente encantada. Não tem um livro dele que eu diga é mais ou É. menos, né? O meu preferido continua sendo Alice, mas talvez também tenha um motivo de ter sido o primeiro e me arrebatou, né? Mas esse foi algo. E ele é tão pequenininho e tão profundo. E o final maravilhoso, né? Porque assim, aí você trouxe Aristóteles, eu vou abusadamente trazer Wittgenstein. Acabou, morreu, acabou a palavra, não vai ter mais o que falar. Então a linguagem se acaba e ele termina o livro quando é o silêncio que vai ter que reinar. É muito genial, muito genial. A gente tem como favorito. E ele não tem a palavra no começo, né? Tem só esses gritos, esses sons. É muito. Leonardo, quer falar um minutinho? Bom dia, pessoal. Eu acho que já falei demais, mas muito Só- obrigado. Eu fico muito feliz com o reconhecimento de novo. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Quero mais uma vez louvar a iniciativa das editoras. O Leonardo, meu xará. Quando tiver dois Leonardo Silva num projeto, pode ir que é quente, tá? Leonardo Dazain, que é uma editora fantástica, que surgiu e abusado, né, Xará? Já tá vai para o terceiro Nobel a ser publicado agora. E com essa pegada relacionada à música, eu acho uma puta de uma ideia e livros geniais. Antes do Manhã e Noite, acabou de sair Os Peixes, uma tradução primorosa, uma aula da Francesca Critelli e do Luciano Dutra, uma coisa linda, recomendo muito. O livro do Halldor Laxness, que foi o Nobel islandês. Enfim, sobre o Manhã e Noite, eu confesso que eu também fiquei um pouco assustado na hora do parto, porque eu não sabia como traduzir gemido. Então, não tem um dicionário de uma onomatopeia para gemido de feto, ou sei lá que feto geme. Mas me impressionou muito aquilo. E é um livro muito singelo. É um livro muito singelo. Eu fiquei, mas ele é muito rarefeito, né? Porque, né? Eu me lembro de ter pedido ao Léo de deixar, o Léo é mineiro, eu falei, pensa naquela sua tia lá do interior contando uma receita de bolo para você. Eu quero essa dicção no livro. Me lembro de ter falado isso para ele. Por isso que tem lá um buliu com a moça, né? Ou mexeu com a moça, não sei o que é que a gente acabou optando e tal. É um livro muito singelo, é uma coisa muito. Eu escrevi isso no prefácio, até estou me repetindo aqui, mas de novo, repetir não é problema para o Foz. Um livro que começa, chama Manhã e Noite, começa com parto e termina com sepultamento, você vai achar que é uma bobagem, né? E dependendo de quem escreveu. Na Se mão de eu um for cara. escrever, é uma bobagem. Pode ter certeza, né? Então tá aí a genialidade do cara. E também, esse livro, a Noruega faz um esforço muito grande para promover literatura, né? E eles têm um programa de subsídio absurdo para traduções, para os escritores que estão lá, né? Então, compra governamental, tudo que é o paraíso para quem vive disso, né? E a embaixadora desse programa, a embaixadora literária, é a princesa Mette-Marit, que vai ser a rainha, e esse é o livro favorito dela, né? Esse é meio que ela, né? É a bandeira da embaixadora literária da Noruega. Então, eu acho que é isso o que eu podia dizer a respeito para começar aqui. Mas realmente traduzir os gemidos e a gente ouve, a gente sente, é
claro que tem a escrita dele, porque, mas tem um jeito de trazer para a gente, porque também é uma coisa cultural, né? A onomatopeia. Então, conseguir trazer para a gente uma das primeira coisa desse livro, porque tem um monte. Jamile, você tinha levantado a mão e baixou, mas, enfim, eu tinha anotado. Quer falar? Eu tô com a internet bem ruim e não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, até tirei a câmera para tentar falar. Não está picotado Eu ainda. amei muito, tá? Eu amei muito esse livro. Foi meu segundo livro do Se eu tinha lido primeiro é a Lê, e aí acho que é por isso que ainda é meu preferido, mas esse aqui também está ganhando espaço. Eu acho brilhante a forma dele com um todo, porque o enredo é simples, é um enredo que a gente já conhece, que a gente já viu milhares de vezes, mas a forma como ele conta é algo realmente brilhante, né? O nascimento, ele é curto, então você nasceu, você não tem uma história grande ainda, então o primeiro capítulo é curto. E para a morte, você já viveu tanto, tanto já aconteceu, então o resto do livro inteiro é para ali, para a morte, né? E eu gosto disso. Eu gosto como ele faz essa manhã, nascer e noite morrer. Eu gosto também dessas ideias que ele traz. O livro, eu só leio Fosse em Voz Alta desde o primeiro, e isso para mim faz muita diferença. E essa parte do parto em voz alta ficou incrível, incrível, incrível para ler. O Fosse sempre remete muito à oração. E tem oração literais aí no primeiro. O pai, ele faz orações, ele pede muito, né? E ficou bem interessante. E tem uma hora que a cabeça está dentro do feto, né? Assim, a cabeça está narrando de dentro do feto, ele saindo, a luz vermelha, e vendo a luz e ouvindo sons ao redor, e ele sentindo os primeiros. Isso é incrível demais, é muito bonito. E o fato de a música parecer ser o libreto, eu acho que ela vai muito além, né? Porque a gente tem esse tom oratório, ritmado e musical no Fosse o tempo inteiro. E as repetições, né? Lembram muito o ritmo de uma música. A gente já falou isso nos outros encontros, e a gente já entende que isso é algo do Fosse, mas nesse livro ficou, para mim, ainda maior. Não sei, para mim, do pouco que eu li, ficou mais musical ainda que os outros. E aí a Zayn acertou em cheio, né? Porque como eles trazem esse catálogo relacionado à música, não foi só a ópera, né? Eu acho que o Fosse, ele remete à música. Ele tem muito disso e caiu muito bem. E eu gosto muito da parte da morte, que é simbólica, que a gente pensa muito sobre essa travessia do mar, que é uma imagem sempre do Fosse também, e a gente remete a Caronte, que é aquele que vai atravessar, a gente não pensa só no cristianismo, né? Ele traz outras simbologias pagãs também nessa travessia da morte. Aquele amigo dele, ele pode ser tanto Pedro, do cristianismo, quanto o Caronte, que faz a travessia. Até a descrição dele lembra. E é tudo no barco, né? Que vai fazer a travessia. Então, tudo isso é uma simbologia que casa muito bem para o divino, qualquer que seja esse divino, dentro do cristianismo ou não. Então, eu gosto muito, muito, muito do que o Fosse tenta fazer com esse divino e sagrado dentro da literatura. Porque, né, tem do divino mesmo, talvez mais do que do religioso, esse livro tenha alguma coisa do divino. E enquanto você estava falando, eu pensei, ainda que a gente tenha no começo a morte descrita, a morte não, mentira, o nascimento descrito, a gente não tem a morte descrita, né? A gente tem o depois que ele morre, a percepção de que eu tô morto. Mas ele já começa essa passagem depois da morte. O que que acontece? Para onde? E uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu queria que vocês, quem quiser falar sobre isso, da solidão que é esse fim, né? Porque ele Gente, acorda eu tô sozinho, de vontade de ler. ele tá sozinho,
A filha, depois, no fim, deixa ele sozinho, deixa o corpo sozinho. Mas quem vai encontrar com ele para fazer essa travessia é um amigo. Não é. Eu choro. Não é ninguém da família, não é irmã, não são os pais, não é esposa, é um amigo. Alguém pode, por favor, me auxiliar para eu não ficar chorando em público, gravada e transcrita? E eu tenho pensado muito nessa literatura dos amigos, que a gente dá sempre, a gente costuma dar muita importância na literatura, na música, para o amor romântico. E aqui a parceria não é só a do amor romântico, né? A parceria que vai resgatar e que vai trazer é a de um amigo. Vai, gente, já chorei até. Ninguém? Luísa, você escreveu um negócio lindo. Eu vou chamar quem eu conheço. Você escreveu um negócio lindo ontem. Pode falar, então. Mas precisa abrir o O micro aí. problema é abrir, né? Pronto. Ai, obrigada. Olha, é muito do que já foi falado, né? Para mim, o parto é incrível, e eu acho que o tradutor, e voltando, ele consegue fazer de tal forma a cadência que leva a gente querer ler em voz alta, né? E isso eu acho uma mágica. Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque eu comecei a ler e aí eu falei, não, eu tenho que ler em voz alta e ouvir, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu entendo que o livro foi anterior à conversão dele, Sim. mas é o que você falou, a religiosidade dele está latente. Não precisa do dogma, né, do que ele virou depois. E achei fosse por fosse do tradutor, foi maravilhoso estar nesse livro, porque apesar da gente ter ouvido das outras vezes qual é a língua que ele optou, etc., eu acho que cresceu muito. E gosto de ser no final, porque eu acho que se isso tivesse como prefácio, ia estragar muita coisa, e tem muito assim, é isso que por isso que ressoou de tal forma. E é um livro que o que eu escrevi, a gente termina de ler e ele fica reverberando. Porque, de certa forma, eu acho que todos nós pensamos como é que é morrer, né? E em algum momento é algo que todos vamos passar. E o parto, apesar de ter algumas terapias que você revive, já foi, né? E a expectativa do que está por vir, como é que vai ser essa passagem, é muito interessante, porque eu fico imaginando essa coisa de você saber que você está num outro estado, mas não está, né? E de repente a pessoa passa por dentro de você, e o que que é isso? A outra não reconhece que você está falando, né? E você chama e não atende. E o que te emocionou, eu acho muito emocionante, porque ele tem a mulher que ele ama profundamente, tem a filha, que é quem o acha, que encontra ele morto, tem os amigos, tem o sapateiro, tem tudo. Mas o grande amigo que eles cortavam o cabelo um do outro, etc., é quem pergunta também. Tem que vir alguém para nos buscar, para a gente ir, né? Tem tanta coisa nesse livro, e eu acho, Paty, que aqui não está todo mundo falando, porque é uma unanimidade. Eu acho que todo mundo É gostou. um E daqueles, né? sempre o livro que todo mundo gosta é mais difícil. É, É, porque a é gente mais fala, difícil de falar. Se a todo gente mundo. não gosta, é isso, né? Então, A é gente isso que só fala isso aconteceu. aí. Mas é lindo. Eu E, acho que vai ser muito todo mundo então eu vou chorar horrores com vocês sentindo aqui. a mesma coisa, né? Que livro. É, E eu acho que é uma leitura para voltar.
sabe? Eu acho que é o livro que você tem uma primeira leitura e depois, quando você volta, existem detalhes incríveis, que são muito, muito especiais, né? Eu me pergunto o que significa tanto caranguejo, né? Eu, pelo menos, desconhecia que a Noruega é um lugar de caranguejo, né? Eu achei que era de bacalhau. E então, falha na minha informação, mas o que significa caranguejo, né? Por que tantos? Por que que não são buscados? Levantar, voltar e reler, né? Mas vamos lá, ouvir mais gente. E você falou uma coisa, é bonito isso de o vínculo deles, o que eles trazem, é cortar o cabelo um do outro, né? Uhum. É bonito isso de cortar o cabelo do outro. Porque também não é esposa, os dois eram casados, mas não era a esposa que cortava o cabelo. Era um amigo que cortava o cabelo do outro, era um amigo que cuidava de como o outro se apresentava para o mundo. É bem lindo. O cara salvou a vida dele uma vez, e aí essas memórias, né, que volta na água que ferve do café, da isca, do mar que cospe, enfim. Bom, agora temos Guilherme, por favor, outra presença ilustre. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, então deixa eu aqui, isso. Deixa eu só ajustar minha câmera. Ok, não, eu queria fazer um comentário, Patrícia, a respeito dessa coisa que tu mencionou da amizade, né? Que eu também tenho. Eu não consegui, infelizmente, reler o Manhã e Noite para esse encontro essa semana, foi maluco, assim. Mas tem uma cena do É a Alice, que eu não sei se alguém mais lembrou, eu acho uma das cenas mais bonitas do livro e eu nunca vi ninguém comentar ela, né? Que é a cena em que... É porque é uma cena justamente sobre a amizade entre dois homens, que, como tu disse, eu acho que é uma coisa que, em primeiro lugar, não aparece tanto, né, na literatura, e quando aparece, ninguém tá nem aí, né? Então, é aquela cena em que... Deixa eu até achei a passagem aqui. É a cena em que a Signe tá tentando convencer o Wesley a não sair de barco, né? Porque ela acha o barco dele pequeno e inseguro para navegar naquela água, né? E aí é bem curtinho o trecho aqui, mas ele diz então, aí ela diz: "Mas então por que você não fica em casa?", de Signe. Bem que eu podia", diz Ashley. "Bem que você podia", diz Signe. "Talvez eu goste de sair com o barco", diz Ashley. E os dois olham para baixo, continuam parados olhando para baixo. "Você não quer estar aqui comigo, é por isso", diz Signe. "Não, não é nada disso", diz Ashley. "Mas aquele seu barco é tão pequeno", diz Signe. "Eu gosto dele", diz Ashley. "O barco é meu há muito tempo, há muitos anos, e é um bom barco. Um bom barco de madeira, sabe?", ele diz. "Eu sei", diz Signe. "Mas não, para mim o barco é feio e marrom", diz ela. "Eu já vi barcos mais bonitos", diz ela. "Eu gosto do barco", diz Ashley. "Mas você não podia ter arranjado um barco maior, um barco mais seguro?", diz Signe. "Não tenho vontade de arranjar um barco novo", diz Ashley. "O que tem afinal esse barco?", diz Signe. "Eu conheci o homem que o fez, e ele fez o barco para mim", diz Ashley. "O homem que construiu o barco passou a vida inteira construindo barcos e construiu um barco para mim. Eu o vi trabalhar enquanto construía esse barco", ele diz. Essa cena eu acho uma das mais incríveis do livro, É linda. justamente por isso, né? Porque é aquela coisa assim não se trata de ser um barco bom, ou um barco bonito, ou um barco melhor que podia ser, nem nada disso. Se trata de ser o barco que o meu amigo fez. Isso que é o importante nesse barco, né? Então, eu acho que assim, é só para comentar essa outra cena que eu acho que tem a ver com esse Não, comentário super. teu, né? E que é uma das minhas favoritas do livro. E são relações que não são brutas, né? Porque também alguém falou das brasas, tem uma coisa de duelo, de aqui não, né? São encontros de muita delicadeza entre esses amigos, que não é de fato o que a gente costuma ver descrito, ver falado. É, E ao mesmo tempo é tudo muito, é isso, né? É tudo muito dado a entender, né? Não é uma coisa, não é uma coisa que está na cara, nem que não, é muito não, é assim. uma coisa que Exato, meio que encerra o assunto, né? O que esse barco tem é de uma coisa que importante? não é É uma isso. discussão.
o que que o barco tem de importante? Tem de importante que foi o meu amigo que fez. E isso encerra o assunto, Isso né? basta. Isso basta. É muito bonito mesmo. Não, esse cara, olha, francamente. Maria Paula, volte. Já que ninguém vai falar, eu vou aproveitar a Ah, a fala gente fala. da Luísa, eu falo. Duas coisas. Uma é que, na verdade, quando ele começa a lembrar, né, que ele já está morto, ele não traz a mulher. E ele acaba com esse amor romântico. Ele traz a tal da comadre Peterson, que foi o grande amor e que ele perdeu, né? Porque ela também. E aí ele traz todo um contexto social ali, numa simples passagem, e depois os dois, né, casam com outras duas e para falar dessa relação de afeto. Então, nem tudo que é, né? Tipo, aquele amor, 7 filhos. E ela não foi a primeira escolha, né? Então, achei isso também interessante. É né, uma coisa sutil. E a outra coisa que me fez lembrar é que o nascimento é também um atravessar, né, pelo corpo, que essa criança está Uhum. saindo, ela tem que atravessar para ver o mundo. E ele se descobre, né, morto quando a filha de novo atravessa por ele, né? É aí já numa outra dimensão. Eu achei esse atravessamento, que é o que ele faz também com essa mistura de tempo e espaço, eu acho que talvez agora ele deu essa embolada em corpo também, né, É. com o que está falando ali. Então, de novo, é só para dar essa, né, que tem esse atravessamento que ele nos faz sentir, e quando ela passa e ela sente aquele frio, né, e no E outro é esse atravessa a rasgar. mulher, né? Ele não Exatamente, atravessa depois, um homem, atravessa uma exatamente. mulher. São duas mulheres que ele atravessa, É, a mãe e depois a filha. exatamente, exatamente. E aí, assim, parece coisas sutis, né? E essa coisa de barco também, de ir. O caranguejo eu não tinha me tocado que, de fato, o que que é esse, né? Esse Eu não caranguejo. sei a E simbologia do que é caranguejo. esse, né? Esse grande amor, inclusive, vem pegar todos os dias do amigo, né? Então, essa relação parece que ficou aí, né? Mal Né? resolvida ou resolvida em outra dimensão. E aí uma outra leitura que aparece também com essa cena da Anna Peterson e que aparece em algumas outras coisas é a questão social mesmo, né? Do dinheiro, do estado de bem-estar social, que aparece muito discretamente, mas de como a vida é possível com pouco, como a aposentadoria é digna, a relação da Ana com os patrões, Os né? Que, patrões. Inclusive, uma dúvida, né? Primeiro, se exato, foi o pai ou foi o ou o filho filho, que fez a barriga, né? Então, exatamente. algumas questões elas são E aí mundiais, é né? muito, e é muito interessante porque ele sai dessa esfera lírica, metafísica, dos amores, e joga a gente numa coisa muito mundana, E muito da, cruel, né? Do cruel do muito cru cruel. até ela, porque ele joga ali o que, que ela tem que fazer, porque ela não queria, mas ela é obrigada a, né? Por uma questão social, obrigada a, entre Uhum. aspas, aqui. E, de novo, quando ele põe a dúvida, eu falei, uau, então tem mais coisa aí, apesar de estar na Noruega, né? Então, eu, como brasileira, eu falei, Nem na Noruega. nem na Noruega os corpos femininos têm sossego, né? É. Fala, Leonardo. Não, eu ia pedir só para o Léo contar a história que está contada resumidamente lá no Pós-Fácil, que ele insistiu que eu fizesse, eu nem queria, mas da história da troca dos nomes lá, que ele falou com o Fossa, e é aquilo que eu tinha mencionado. O Fossa é meio Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada, entendeu? Então, vai lá, Léo, explica aí como foi a conversa. Ah, é, né? Porque ele troca o nome da mulher pelo nome da filha na ópera. Então, essa troca, essa é uma das trocas, né? Isso é na ópera, a gente puxou uma nota de rodapé. Uhum. E por que que a gente manteve esse erro no libreto, né? Justamente pela primazia da música, ou seja, quando essa ópera é cantada, esse libreto existe de uma forma, a partitura existe assim também, ela é cantada com esse pequeno deslize, né? Então a gente manteve. Mas teve um outro caso, que aí, assim, lógico que não era o caso de se mencionar, mas eu estou até aberto aqui, porque eu não estava lembrando exatamente o que tinha acontecido.
Mas se vocês pegarem na página 18 do livro, no finalzinho da página 18, tem ali, cansada, sim, ela repete. Aí logo abaixo vem a frase. Iolai vê que Marta assente com a cabeça e vê que ela volta a fechar os olhos, então ouve respirar de novo, tranquila, lentamente. Então aqui é o Olai que vê a Marta, isso na página 18. Na página seguinte, 19, no quarto parágrafo, de novo Olai. E Olai percebe um sorriso se insinuar nos lábios de Marta, e agora também percebe, etc. Ou seja, é o Olai, o pai, né, observando a Marta, a esposa, nesse parto. E o que acontece é o seguinte, o arquivo original que o Léo, tradutor, recebeu, nesses dois casos, não era Olai, era Johannes que estava escrito. Era o filho observando e o filho escutando a mãe. Eu não lembro por que isso me chamou a atenção, e quando eu estava editando esse texto, eu estava cotejando com várias outras traduções. Alemão, italiano, inglês, espanhol e dinamarquês, porque é próximo do alemão. E cada um deles tinha uma versão diferente aqui. Tinham casos que era Olai e Olai, na segunda frase. Tinha alguns que eram Johannes, Johannes. Tinha Olai e Johannes, então era tudo uma mistura. E aí eu perguntei para os agentes, estou com uma questão aqui, a dúvida é essa. E aí o Fosse me respondeu diretamente. E a resposta dele eu achei genial, porque parece pouca coisa, e claro, assim, a gente tem que entender que esse livro é do ano 2000, então são 25 anos. Claro que ele não vai lembrar exatamente o que aconteceu, mas eu estou com o e-mail aberto aqui, e a resposta que ele me deu foi assim, olha, né, então o nosso original, o original da Zain, estava como Johannes Johannes. E aí o Fosse falou, na edição dele, quer ver? Na primeira frase era Johannes, e na segunda era Olai. E aí, o que eu achei mais genial foi quando ele disse o seguinte: olha, no segundo caso, tem que ser Olai. Na primeira, pode ser os dois. Pode ser tanto Olai quanto Johannes. E parece pouca coisa, mas acho que isso diz muito da literatura dele. Porque, assim, eu tenho essa convicção de que na obra do Fosse, os nomes pouco importam. Tanto é que eles se repetem, o nome do avô é o nome do filho, o nome da vizinha é o nome de não sei quem, eles se repetem entre os livros. Então, assim, essa grande coincidência, acho que entregou muito da obra dele, né? No final, a gente acabou optando por seguir a versão alemã, foi aquela que fez mais sentido para mim. O tradutor alemão é um super tradutor também da obra do Fosse, e ficou Olai e Olai, diferente de outras versões, diferente do original que a gente tinha e diferente da última versão que o Fosse tinha também. Mas acho que é isso, os nomes pouco importam na obra dele. Não, e Freud se diverte com essas misturas. Né, pouco importam, inclusive, porque às vezes nem nomes são, né? Quando você vê em rubricas de peças e tal, é o homem, a mulher, o homem Uhum. mais novo, a mulher mais nova, a mulher mais velha e tal. Eu acho essa observação do Léo muito pertinente. E, e uma coisa do nome, aí que eu estava relendo essa semana, não é a Alice, ele tem, e nos outros também, mas no Alice ele marca até com letra maiúscula, tem como se fossem uns arquétipos, né? Essa coisa do homem, a mulher, e aí no Alice tem o Fjord, o cais, como se as coisas fossem entidades que pudessem aparecer em vários lugares, não personalizadas, assim, como se fossem coisas suspense. Na original, então, mais ou menos, na original, qual original? A gente não sabe o que é o Eu original. vou, eu vou escrever aqui no chat, que aí fica resumido cada versão, porque é uma confusão também. É Mas eu vou isso, escrever no chat aqui. a original de 2000 não sabe mais. Aí o texto que os agentes noruegueses mandaram para Zain estava Johannes Johannes. É isso, né? Aí as outras traduções do mundo tinha Olá, Johannes, Johannes Olá, e tinha várias configurações diferentes. E aí, quando foi perguntado para o Fosse, ele falou: ó, o segundo é Olai,
o primeiro é o que vocês quiserem. O primeiro pode escolher. E é maravilhoso o primeiro pode escolher. Assim, tem esse detalhe que assim, isso é uma suposição, mas quando ele escreveu, é claro que era ou um ou outro, né? Passados Claro, 45 ele anos, escreveu alguma das. isso. Mas acho que é isso, né? Assim, o tempo passa e fica essa dúvida, né? Como tanta coisa em todo livro, né? Em todo livro e em todos os livros, né? Que tempo é esse? Quem está falando? Essa própria coisa que eu falei no começo de quem narra é a Alice. Pode ser assim, que se destaca dela mesma, pode não ser, pode, sei lá, como é que ele faz esses deslizamentos todos. Quem mais, gente? Senão eu vou chorar algum pedaço para vocês. Bom, já que ninguém. Ontem eu estava falando com a Maria Paula e ela falou: esse negócio da palavra tal. E eu tinha acabado de grifar um trecho que ele fala sobre a palavra. E fala também da solidão, porque está lá na página 13, para quem quiser acompanhar. Enquanto a mãe Marta urra de dor, virá este mundo frio e nele estará sozinho, separado de Marta, separado dos outros, estará só e sempre só. Então, quando tudo chegar ao fim, quando chegar a sua hora, eu vou chorar. Ele desaparecerá, cadê? E tornará o nada do qual veio, do nada ao nada. Assim é o curso da vida para os humanos, animais, pássaros, peixes, casas, barcos, para tudo que existe, Olai pensa. Mas há muito mais do que isso, ele pensa. Porque mesmo que se possa pensar desse modo, do nada ao nada, não é assim que o mundo é. Ele é muito além disso. Mas o que seria esse muito além? O céu azul, as árvores que se cobrem de folhas, o verbo no princípio de tudo, como dizem as escrituras, e que nos fazem compreender tanto profunda quanto superficialmente o que existe além disso? Não. Quem pode? Quem pode asseverar? Pois de certo deve haver um Espírito de Deus que está em tudo que existe, tudo transforma em mais do que um nada, que dá sentido a cores, portanto, ela pensa. A palavra e o Espírito de Deus estão em tudo. Assim é que é, ele tem certeza, ela pensa. Mas a obra e a vontade de Satanás também estão lá. Disso ele tem certeza igual. É maravilhoso esse trecho. E uma coisa que eu acho muito bonita nesse trecho é como ele equipara as coisas que o homem faz, então a casa, o barco, com as coisas que Deus faz, né? Então, até volta no que o Guilherme falou, na importância do barco que o meu amigo fez. Tem uma coisa de sagrado também no que a gente faz. E eu acho que é um pouco esse um dos assuntos do livro. O que a gente faz? Como que a gente leva a vida? Na cena da senhora, da comadre Peterson, que fala, vou deixar ela não veio, putz, mas ela vem todo dia, ela vem todo dia. Então eu vou deixar um saco de caranguejo para ela, porque ela vem. Né? Eu acho muito. Fala, Mari. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, vou aproveitar aqui, né, que o pessoal tá mais tímido hoje, Muito mas tímido. eu adorei também, achei maravilhoso o livro. Assim como a Maria Paula, logo no início, quando começaram as descrições, eu acordei, estava mais leve, e tudo estava mais leve, né? Até materialmente, as casas, tudo ele via de uma forma diferente, ali, mais leve, mas com mais destaque, estava vendo tudo de outra forma.
Eu também já tive um pouco de. Aí minhas referências não são tão cultas como Aristóteles, foi um pouco de sexto sentido, feelings, assim. Ele morreu e ainda não percebeu que ele morreu, né? Mas como ele estava vivenciando. E eu achei lindíssimo também o amigo ser a pessoa que foi ajudá-lo nessa passagem, nesse entendimento da morte, até como ele fala isso depois, não é ao mesmo tempo seco, direto ali, objetivo, pragmático, mas muito bonito e sensível. E pegando o gancho até do que você estava falando também, né, Paty, eu acho que eu achei assim, maravilhoso foi a hora que ele fala: ah, mas eu morri, mas por que que eu saí para pescar, saí de barco, né? Vivi um dia aqui inteiro, e aí o amigo, o Peter, fala: você tinha que despedir da vida, você tinha que passar. Eu achei isso assim maravilhoso. E foi super, e voltando nesse ponto da amizade, foi sobre as relações, porque ele foi revivendo, e aí você tem essa questão do tempo, que ele volta no tempo, né, Aham. reencontra a esposa ainda nova, antes do casamento, e ele relembra e convive ali com as principais relações, é o amigo, o Peter, é o sapateiro, depois, né, vem a esposa, vem a Ana, que eu também não sei se é a Ana que comprava os caranguejos, se era a mesma depois, mais velha ali, né, pelo menos para mim não ficou claro. E a filha que ele tinha ali, outros filhos também, mas era a filha com quem ele tinha uma relação ali de carinho, de afeto mais próxima, que morava próximo a ele. Então ele vai revivendo ali no final essas relações, né? Tem o mar, tem o sair para pescar, que era algo que ele gostava de fazer, mas é muito sobre se despedir e se despedir, mas também essas pessoas estavam naquele outro lugar. E outra parte que eu gostei muito é que ele começou a perguntar: mas como é que é lá? Como é que é esse lugar para onde eu tô indo, né? Aí o Peter fala: tudo que você gosta está lá e tudo que você não gosta não está lá. Não. Eu achei isso sensacional também, assim, essa definição. Mas eu achei lindíssimo, assim, achei um livro. E aí eu fui ler o libreto de novo e realmente dá vontade de reler. É especial, assim, gostei muito. Não, se despedir da vida, eu acho que foi a hora que eu comecei a chorar e não parei mais. Maria Paula, como você não chorou, Maria Paula? Não é possível. Eu não me conformo. Fala, Léo. Eu não chorei, tá? Só para vocês saberem. Eu chorei no Certo Azul. Isso eu preciso Eu fazer. desconfio de vocês. A cada vez que eu faço a leitura do Certo Azul, recebi o livro ontem, chorei, estou fazendo a propaganda dele. É tão singelo quanto, não sei se é o momento, é um livro, é um rito de passagem do adolescente, enfim. Mas eu queria dar duas informações aqui, enciclopédicas, anedóticas sobre a tradução, que é o seguinte: o comadre, no norueguês, ele usa um termo que a gente estava falando da questão da mulher na Noruega, mas ele usa um termo que dependendo de onde você esteja no país, ele pode ser um termo para mulher, né, como patroa, vai, mulher Hum, nesse sentido popularesco, ou puta. Isso quer dizer alguma hum, coisa, né? hum, É. A palavra chama Tchering, ó, e depende de onde você está no país, se você vai para a região mais ao norte, enfim, isso varia. uhum, Pode ser mulher, patroa, ou pode ser puta. E isso diz também alguma coisa. E a outra é que esse trechinho que você leu, que é belíssimo, sim, mas isso é um padre, isso é um sermão de um padre em qualquer missa. Eu não sou católico, não sou, enfim, estudei em colégio católico, mas não sou. Mas a gente sabe, as coisas do nada ao nada, ao pau voltarás, isso aí sim, já sim, é sim, sim. eles, né? Essa relação, como a gente conversou da outra vez, a relação que ele tem com a religião é muito premente e é uma relação muito tumultuada. Ele se desfiliou da igreja da Noruega quando tinha 17 anos porque não concordava com aquilo. E ninguém naquela época se desfiliava, se rebelava contra a igreja, ainda mais na Noruega, que dos três ali da Escandinávia era o mais religioso. É, a igreja deixou de ser estatal na Noruega em 2000 e pouquinho atrás. Depois da conversão do Fosse ao catolicismo. A igreja estatal da Noruega. Estatal. Uhum. Tá? É, então, essa relação dele com a religião está muito presente. Isso vai ficar muito. Tudo isso que a gente falou aqui, esse trecho que o Guilherme leu da tradução da Alice, é, todos esses elementos que a gente está falando aqui estão decalcados na heptalogia. Ele não tem nenhum problema em fazer repetição disso, né?
do nome das personagens, das ideias, enfim, isso está lá, né? Está lá. Quem tiver a curiosidade de ler depois e atentar vai perceber essa, essa reciclagem, esse reaproveitamento de E ideias. upcycling. É um sampling, né? É um remix. É, Ah, e a outra coisa que eu ia falar, eu talvez precise sair um pouco mais cedo, não sei que horas a gente vai acabar, que eu tenho um compromisso. E eu estou 11h30. esperando sair antes da tempestade. Mas é dica de blogueirinha, tá? A gente vai encontrar com o Foster no próximo dia 29, né? Esse feito que eu achei, dele estar aqui e tal. É claro que ele vai estar feliz, imagino, de estar conversando com o público tão. Eu estou surpreso com essa coisa, dessa emoção que vocês sentem a respeito do livro e essa coisa de fã que a gente está vendo aqui, né? E não é dos autores mais fáceis, né? A gente vê que a Annie Ernaux ou o Edouard Louis, por exemplo, tem um fã-clube muito maior. O Foster é realmente para quem gosta, porque ele não é uma leitura fácil, né? Então eu imagino que ele, como autor, vai ficar muito feliz de saber que tem esse público brasileiro aqui, né? Mas só um comentário que eu vou fazer, evidentemente que as reações das pessoas, cada uma, né, vão ter aquelas que na Noruega é considerado quase como uma indiscrição não é bem a palavra, não está me fugindo agora. Mas não é de bom tom você mostrar emoções publicamente, principalmente choro. E quem está dizendo aqui é uma pessoa que aprendeu na prática que isso não é bem visto, né? Claro, numa live dessas, com um cara, ah, né, isso adquire um outro contexto. Estou falando no TT, no tete-a-tete ali, pessoal. A gente, quando se emociona na frente de outra pessoa, gera um constrangimento horroroso. Isso pode, né, no caso, ter um efeito, inclusive, ao contrário. Ele pode até achar e ficar, né, mais aberto a falar e tudo. Mas também pode ter o efeito rebote, de ele já é tímido e tal, e tudo, ficar constrangido porque está causando emoções a uma terceira pessoa. Esse é o ponto. Lá ninguém pode causar emoções. Eles são emocionalmente embotados. Então, fica só essa dica aqui Eu do fico papo caladinha. eu passo com ele para vocês atentarem para isso, né? Essa coisa da tietagem, da emoção. Claro, todo mundo vai ter uma reação de reverência a um cara que a gente, né, gostou e aprendeu a gostar. Na verdade, só isso. Mas você sabe que nesse trecho que eu li, não é tanto só o que ele fala, mas como ele fala. Porque tem esse tom da pregação, mas aí, de repente, ele volta, quando ele coloca, ele pensa. Tem uma modulação dessa fala que é muito bonita, que ele faz, que eu acho que é essa coisa musical, né? Que faz a gente. Tem, tem a cadência e essa diminuição. Deixa eu só falar do meu trecho favorito, porque Fala, por favor. eu não chorei, mas eu me emocionei. Eu achei a coisa mais singela. Lá no finalzinho, que ele vai falando, mas o cara já sabe que tá morto, tá indo, tá fazendo a travessia. E aí, dois velhinhos conversando. Eu achei disso de uma ternura. Aí eu falo para o outro, não, a gente tá indo e tudo, e como é lá? E tal, lá a gente não sabe e tal. E aí o Johannes fala, vai doer. Vai doer, vai Ai, cara, doer isso é de bonito cortar. Não, é de demais. cortar o coração. Eu até me arrepiei. É lindo isso aí, mas vai doer um velhinho. Que é isso? Dois velhinhos. Vai doer, seu cabelo tá muito. Vai doer. E não vai doer. É muito lindo. Então, gente, já sabemos que no dia do nosso encontro com Fosse, eu vou ficar de câmera fechada. O do Cineia, por favor. Do Cineia emocionada também. Quem mais, gente, quer falar alguma coisa? Eu sou muito emocionada. Possível. Não é possível. Então, vamos mais. Alguma coisa. É, a casa. Então, vamos falar da casa. É, em Brancura,
E acho que aí pegando a casa nos três romances. Não, a gente é todo mundo. A gente vai ter que ficar de câmera fechada, Carol, as Fossil Lovers. No É Alice, é super da casa, né? É a partir da casa e ele todo acontece dentro da casa. No Brancura, essa fuga. E a gente não sabe do que esse cara tá fugindo. Peraí que elas vão brigar, eu vou dar um gritão. Desculpa, gente. No Manhã e Noite, ele tá, de certo jeito, o tempo todo em casa, né? Porque o corpo dele fica naquela casa, naquele quarto que é separado por uma cortina. E aí, conforme a gente vai lendo, a gente vê que o quarto da mulher era no sótão. E aí, uma pergunta cultural. Eles dormiam em quartos separados? Que eu fiquei em dúvida. Ou, depois que ela morreu, ele desceu e mudou o quarto para o... Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é um esclarecimento que talvez seja importante fazer. Essa estrutura residencial na Noruega, os banheiros, até, enfim, meados do século XX, costumavam ser externos. A Uhum, Noruega tem uma instituição que são as cabanas de floresta. Todo mundo tem uma, né? uhum, Uma cabana ah, 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 de madeira, enfim, em algum lugar remoto, sem eletricidade, sem nada, onde eles vão ou para esquiar na Páscoa, ou para, enfim, passar lá aquela temporada, tomar banho de natureza. Nessas cabanas, é muito raro, as mais modernas, tudo bem, mas o banheiro é lá fora, o velho uhum. banheiro lá fora, né? Ah, a outra coisa, bom, se dormiam ou não em camas, eu não posso dizer, mas presumo que sim, não é essa a questão, né? A outra coisa é a casa dos barcos. É muito difícil para a gente imaginar o que que é uma casa de barcos. Os barcos brasileiros eles dormem ao relento, né? Nos países mais setentrionais ou de altas latitudes, isso não pode ser feito, porque se você deixar um barco ao relento, quando você voltar, ele não vai estar lá, ele vai estar inundado ou coberto de gelo. Então, essas casas de barco são palhoças, né? São cabanas de madeira muito rudimentares, é uma garagem para barco. Você estaciona o barco lá e aquilo acaba virando uma, um quarto de despejo, de depósito, né? São estruturas que bem rudimentares. Quem tiver curiosidade de googlar depois as imagens, ah, são estruturas muito descuidadas. Não tem nada de bonitinho, não. É um lugar realmente um abrigo, uma gambiarra, se aquilo lá tem, para eles guardarem os barquinhos pequenos das intempéries. Quando você fala casa de barcos, a gente não tem exatamente a dimensão aqui do que seja, porque não existe essa estrutura no Brasil, né? Mesmo os barcos mais luxuosos ficam nos cais, nos pires, a descoberto, né? Aqueles barquinhos pequenos, eles não têm como, você não tem como fazer isso porque eles vão embora com o tempo, né? Então, tem essa. Qual era a outra dúvida, Patrícia? Esqueci alguma Não, coisa? porque a esposa, quando morre, morre num quarto no sótão. Aham. E aí depois ele tá num quarto que é separado por uma cortina só. Não, talvez porque ele já tivesse dificuldade de descer a De escada, subir. talvez, mas não teria nenhuma restrição além dessa, não. Talvez fosse física. Então, porque na leitura eu fiquei pensando que ou eles dormiam em quartos separados, ela também não levantou, ou ele, com a idade, deixou de subir e a casa foi se adaptando. E talvez seja isso porque ele se sente leve o suficiente para subir ao sótão da edícula, para ver todas as coisas que ele foi acumulando ao longo do tempo, do trabalho. Os dois morreram dormindo. Eu lembrei outra coisa, gente, não é para não mostrar emoção, não. Eu só estou dizendo que a gente Não, sabe claro. qual é a etiqueta local e que efeito isso pode ter no cara. Ele pode ou constranger o cara ou fazer ele, talvez, soltar ele aqui
deixar ele um pouco mais solto, né? Ele é Virar um muito, Edouard Louis da vida. aliás, eu estou muito curioso porque o Fosse, além de ser, ele não era, porque como dramaturgo ele ia, né, Léo, para premieres, viu? Um cara super encenado e tal, fazia lá, era meio arroz de festa. E isso tudo muda em 2012, quando ele se converte e tal, tem aquele episódio do como alcoólico e começa a usar o rabo de cavalo que ele não tinha. Esse Hum, ano de 2012 é bem fatídico. Mas desde então ele tem uma coisa mais reclusa. E essa timidez dele, porque ele é assim tímido, mesmo assim, é somada a uma dicção que não é das melhores. Ele fala muito enrolado, muito rápido, muito baixo e tal. Então eu estou até curioso para saber como é que vai ser aqui no dia da mediação da Aline. é. E aí você falou, eu não sabia do rabo de cavalo. E engraçado que aqui tem o cabelo que vai crescendo, né? O cabelo grisalho que vai crescendo. Na heptalogia é bem claro isso. Ele fala que se inspirou no Rothko para a heptalogia, mas o cabelo grisalho preso no rabo de cavalo nas costas é um dos bordões da heptalogia que ele vai usando. Lembra daquele que a gente conversou, dos marcadores Uhum, orais e tal e tudo? uhum. Na heptalogia tem vários. Um desses o pintor com a bolsa tiracolo e tudo com o cabelo preso no rabo de cavalo, cabelo grisalho preso ao rabo de cavalo nas costas, que é o próprio, né? E que mais, gente? Vamos soltar todas as emoções agora. Aproveitar. Fala, Gustavo. Oi, deixa eu só fazer um comentário. Eu ia fazer até um comentário que poderia ter feito lá no Brancura, mas eu não estava em trânsito aquele dia, estava ouvindo pelo celular, não consegui fazer. Eu só comentar aqui agora. A gente sabe sobre essa questão do Fosse com a religiosidade depois da conversão, o fato de ser católico, mas para mim, que sou espírita ou kardecista, como queiram, os livros dele conversam muito com esse universo do espiritismo, a ponto de me deixar, a ponto de me antecipar situações. No Brancura, quando ele entra ali, eu falei, ele morreu, o que está acontecendo com ele agora é uma passagem, ele está conversando com uma entidade, com um espírito, com o que quer que seja, me Uhum, interessa muito pouco também o que é, né, nesse aspecto. Me remete àquela história que as pessoas que têm já para um outro lado, as pessoas que têm experiência de quase morte, que dizem da história do túnel, a luz no túnel branco, não sei o quê. Né? Então, assim, se a gente quiser não levar mais pro lado religioso, místico, podemos ir por esse lado também, né? Porque eles tentam procurar uma explicação científica para essa questão da luz, né? Do túnel, né? É, e eu lendo, eu fui assim, até por conta de leituras espíritas também, né? Eu falei assim, o que ele está me dizendo aqui é uma narrativa de um livro espírita, né? Obviamente, com outra, né? Com todo o talento que ele tem para fazer uma descrição que a uhum. gente não tem comparação com nada, né? É uma outra viagem. Eu até desliguei um pouco essa minha chave para poder falar assim, deixa eu embarcar na dele, ao invés de querer enquadrar ele numa caixa. Mas o único comentário que eu queria colocar aqui é que tem muito a ver, tem muito a ver, tem muita essa relação do estou morto, não percebi ainda, estou percebendo que estou morto, quero saber para onde estou indo, que é uma dúvida que no universo do espiritismo, da literatura espírita, é a mais comum, né? Ah, Morri e não percebi. Gustavo, dá licença, E Patrícia, deixa eu esse atravessar aqui. cruzamento, Gustavo, claro, eu acho que Léo. é exatamente isso que você tocou num ponto que eu menciono lá no prefácio, a gente conversou aqui no pós-fácil, a gente conversou aqui no encontro da semana passada. Ah, então talvez até tinha Eu, perdido. eu não, não, mas Obrigado. Uhum, repetição não tem problema. Eu não é a minha praia, mas a, eu compreendo a necessidade de fé e transcendência que as pessoas que têm essa fé têm. E a gente está muito mal acostumado, por razões ou outras, a debater com essas pessoas. Elas existem, elas são em maioria. Aqui no Brasil nós estamos ferrados por causa delas. Claro que o debate está em outro patamar, né? Mas não é uma fé utilitária, não é uma fé instrumentalizada politicamente, tudo. É uma fé em transcendência, que eu também Sim. tenho.
né? A gente tem se você achar que é só isso aqui, né? Né? Ou melhor dizendo, se você achar não é nem isso, se a gente não tiver uma aspiração ou uma imaginação do que vai ser depois ou do que foi antes, né? Ah, inclusive cientificamente, tá? Mas seria muito bom se a gente elevasse o nível do debate com pessoas que têm essa fé transcendental, porque elas, inclusive, ganham o prêmio Nobel, né? Agora, realmente, o nível do debate aqui no Brasil a esse respeito é muito ruim, é desqualificado, e aí faz com que críticas como a do Bernardo Carvalho, que é um cara fantástico e tudo, já nem topa, né? É claro, porque quem é que está ocupando a arena pública com debate político hoje? Pastor Silas, né? Não dá, né? Legal, obrigado. Enquanto eu te ouvia falar, Gustavo, e você continua aqui, as mortes não são trágicas, né? Assim, a vivência da morte não é trágica, ele não retrata essa passagem, nem em Brancura, nem em Manhã e Noite, de um jeito trágico, desesperador. Assim, do ponto de vista, o que me pegou nessa questão, assim, o que me trouxe a semelhança foi essa coisa Uhum, primeiro, a assumir que eu estou vivo, a ideia de morte e vida, né, uhum, física, esquece. Eu que estou ali narrando, ou estou vendo, estou vivo, né, em outro plano. E esta passagem de plano que é o aonde acontece a história, né? Então, mas exatamente, sem essa a necessidade, até talvez sem a necessidade também dessa ruptura, né? De falar assim, olha, morreu desse jeito. Não interessa, né? Porque a história não é assim. Mas enfim, era um comentário que eu guardei aí para comentar semana passada e passou. Mas era isso que eu queria comentar. Tem uma coisa interessante, Gustavo, em relação ao que você acabou de falar, o que o Léo falou também, em relação à fé, à religiosidade, etc., que o Fosse foi músico na adolescência, acho que ele tocava guitarra, alguma coisa do tipo, e é alguém muito apaixonado por música hoje em dia. Se eu não me engano, principalmente por Bach, né? Johann Sebastian Bach, compositor barroco. E eu acabei de lembrar uma passagem na página 15, onde essa figura de Deus, essa figura da religião, da fé, ela assume a forma da música. Tá bem no meio da página, ele está uhum. falando de Deus, etc. E aparece assim: escuta um pouco do que seu Deus quer dizer quando um bom músico toca seu instrumento. Ali ele está, ou seja, esse Deus, essa fé, ela está na música também, né? Acho que o Fosse é muito generoso nesse espaço que ele dá. Acho que por isso até o ateu que lê esse livro aqui se sente tocado de alguma forma, né? Eu usei a expressão de caixa ali, e eu acho que é isso, né? Acho que ele quebra caixas, né? Uhum. Nesse sentido de falar assim, olha, você precisa enquadrar isso como aquilo, Deus como aquilo, né? Não existe essas caixas não existem, né? Nem tempo existe, nem nada. Isso que é maravilhoso. Existe e não existe, É, porque é- é tudo ao mesmo tempo agora, é, é, no ele não, presente, no ele não passado e no nega futuro. também, né? Exato. Quem que Então, falou? exatamente, o não negar é justamente não ter que pôr numa caixa, né? Quem que falou, não é a Alice, da questão de encostar num negócio na casa da avó, de ver uma Ah, marquinha e voltar? Foi você. fui eu. Foi você. É Fui maravilhoso eu. isso. E eu acho que é esse movimento de todos os tempos, o tempo do presente, o tempo da memória, e de todas as dimensões, de como ele consegue colocar elas ao mesmo tempo, e em cada um dos livros de um jeito diferente, né? Eu acho que no Brancura tem um pouco menos dessa sobreposição dos tempos, mas não é Alice, e aqui tem muito, né? Porque de repente ele está vendo a água ferver e ele tem uma lembrança, exatamente como você falou. Então ele estava ali na cozinha vendo a água do café ferver, mas ele estava no barco vendo a linha, a isca não afundar, e aí depois, mais para frente, ele volta para essa memória, mas aí essa memória de um jeito mais presente,
é muito impressionante como ele constrói isso com a palavra. E o comentário que você fez no Alice, eu acho que foi, assim, matou como a gente não consegue pôr em palavras um pouco de como, pelo menos como eu me sinto lendo o Fosse, de como ele junta todos esses tempos. E o Léo falou desse negócio de Deus e a música, é de novo, né? O Fosse trazendo o divino nas coisas que o homem faz. Não é só um divino descolado, porque a música depende de um artefato construído, que eu acho bem lindo. E eu sou Posso? zero da religião, eu sou zero da. Fala, Léo. Não, eu ia dizer só isso. Acho que vale a pena. Bom, eu sou suspeito para falar, porque antes de editor, continuo sendo músico. Mas, assim, quando terminar essa conversa, as pessoas entrarem onde quiser, YouTube, Spotify, quem tiver CD, escutar alguma coisa do Bach, por exemplo, um prelúdio, aquelas obras famosas para Alguma violoncelo, paixão, alguma das paixões, alguma Mateus, por aí paixão. vai. Então, eu acho que dá para entender essa música, né, que toca tanto o Fosse. É. E que ele escreve música com palavra mesmo. E é isso, a hora que a gente vai lendo em voz alta, é Posso fazer só mais uma fofoca aqui, quantos você quiser. anedótica também? É o seguinte, eu até escrevi, depois me toquei que eu escrevi na matéria lá da 451, que é o seguinte, é, os noruegueses têm um fascínio com o Brasil, né? Natural, como a gente pode ter com eles, que trata-se de dois países muito distantes culturalmente, cultural e geograficamente. Ah, e a Noruega tem um interesse estratégico no Brasil hoje, por causa do petróleo, vocês viram essa coisa aí do Fundo Amazônia, etc, etc, né? Mas existe aquela coisa, talvez, fetiche do norueguês pensar no país dos trópicos e tal e tudo, né? Eles viajam muito, mas para cá sempre o caminho é mais longo. E eu tinha traduzido os poemas do Fosse, e no livro inteiro ele nem menciona a Noruega, mas tem um único país que ele menciona e é o Brasil. E eu achei que isso era por causa dessa fantasia tropical e tal. E tava louco, né? Eu fui perguntar para ele, mas o que é que você tinha em mente quando você botou o Brasil lá nesse poema? Bem lá no final do livro e tal. Ele falou, por 3 noites eu estive em Brasil, no Brasil e tal. E de novo, pôr do sol, aquelas coisas. Não me lembro exatamente qual é o poema agora, mas eu esperava que ele fosse dizer alguma coisa, e aí é o anticlímax. Eu não faço a menor ideia. Por que que ele botou o Brasil lá, não sei. Então, é isso. Tudo é tudo, nada é nada. Pode ser Johannes, pode ser Olai, pode ser Brasil, pode ser Suécia, Mas eu pode ser achando que ele ia dizer, não, Noruega. adoro o Brasil, achando que ele ia dizer, não, adoro o Brasil, tô doido pra ir lá, nem vem. E podia ser a Índia ou qualquer outra coisa. Tô bem ser no Brasil. Porque deve ter uma coisa também da sonoridade, né? Sei lá. Alguém ouviu a ópera? Porque eu achei no YouTube um link com. Não tem a imagem, mas tem a música. E aí vou colocar aqui para quem quiser ouvir depois. Seremos capazes de criar um ser humano? Ixi, não sei responder essas perguntas muito. E que mais, gente? Estamos super acabando. Eu vou fazer só mais uma última observação, Paty, que você falou agora da ópera. Acho que isso é uma questão muito importante, assim, para as pessoas entenderem, né? Isso, para mim também, quando a gente começou essa coleção, janeiro do ano que vem sai o próximo volume, que o libreto, ele é uma questão em aberto, na verdade. Assim, o libreto por si só é um texto completo ou não? Assim, existe o libreto sem a música ou não, né? Acho que é uma reflexão válida e isso, assim, quando você pergunta se alguém escutou a ópera, acho que isso é importante porque, assim, é lógico que ler o libreto
não é como ler o romance e muito menos como escutar a ópera também, porque escutar a ópera é escutar música, é ver o que está acontecendo. Você falou de É porque casa. aqui não tem, só tem o som, não tem a Então, imagem. exatamente. Tem alguns vídeos curtos, assim, de algumas montagens, né? Uhum. Então, você falou da casa, da arquitetura, etc. Acho que E a é ópera é isso. cinza, né, a A montagem, ópera é uma, né, uma uma caixa de caixa. sapato fechada e o cenógrafo tem que trabalhar ali. Então, acho que uma das provocações, de certa forma, assim, colocar um libreto, né, nessa coleção, é isso, é de expandir é, esse texto, né? Então, acho que isso é importante também a gente ter em mente. E faz a gente querer, do mesmo jeito que faz a gente querer ler de novo, faz a gente querer ouvir mais, faz a gente querer ver que cara tem, e pensar mesmo nesse suporte. Porque quando a gente lê um trecho dele em voz alta, a gente já está um pouco mudando a forma da nossa própria recepção, né? Ler em voz alta é diferente de ler baixo. E ler o libreto é um pedaço. O libreto não é a ópera, né? O Exatamente. libreto é um pedaço. Isso. E o compositor, e o que tem que ficar claro para as pessoas é isso, assim, que o libreto, ele é, de certa forma, é um material que o compositor recebe para trabalhar em cima. Então, assim, pode ser que entre a fala de um personagem e do outro tenha 3, 4, 5 minutos de música. Algo que a gente lê, a gente pula de um para o outro sem nem pensar, né? Então, não só 5 minutos de música, 5 minutos de Uhum. personagens andando no palco, acontece muita coisa, iluminação, né? Então, de fato. O tempo da encenação não é o tempo do texto no papel. E até quando a gente lê a entrevista ou ouve o Fosse falando, quando ele fala das pausas, e quando ele fala das pausas no teatro, que ele faz pausa longa, também não é determinado só pelo texto, né? É a hora que isso é colocado em cena que o texto vai se definir. Igual a música na partitura, que é diferente da música interpretada. Por que a mesma partitura tocada por dois músicos diferentes vai ser completamente por duas orquestras diferentes, a mesma música, a mesma partitura? A música em ato e o libreto em ato são coisas diferentes do texto no livro. Então, tá aqui o link para a gente ouvir a ópera, quem quiser, e para ver, de fato, eu não encontrei nenhum link com a ópera inteira, mas tem alguns links com os trechos pequenos. E se alguém tiver, a, a Luciana Gergovic, que é a nave-mãe de todas as mediadoras de clubes de leitura desse país, sempre termina os clubes perguntando: tem alguma coisa que, se alguém não disser, não vai dormir? Antes da gente terminar? Vai ficar angustiado? Se alguém tiver alguma coisa para falar, é agora. Eu tenho. Então, por favor. É o seguinte, para a gente não se preocupar com a eventual timidez e reserva do Fosse, porque pode ocorrer o efeito Macron, entendeu? Aí ele vem de uma Samsunga, vai para a praia, jogar vôlei com o Príncipe Williams e tal. William Então, acho jogando que tudo bem. futevôlei. Então, futevôlei. Acho que a gente pode relaxar que vai dar tudo certo. Pode acontecer o efeito Macron, o efeito Eduardo Luiz, que gente, se pudesse, morava aqui. Não, Cris mas eu Martin, acho melhor o Macron, é mais engraçado, Macron porque é ele é mais. odiado na França e aqui ele virou um popstar. Sim, mas o Fosse não é. Mas é isso, as pessoas vêm para cá. O Bruno Mars fez 80 shows, o Chris Martin praticamente veio morar aqui, estava aí de novo fazendo show essa semana lá em Belém. Então, quer dizer, a gente. Fosse vai soltar esse cabelo, vai bater cabelo igual Joelma daqui a pouco. Vai soltar esse rabinho. Gente, que mais? Bom, então, queria de novo agradecer a todo mundo que está aqui, que ficou aqui até agora, nesse sábado, que no fim não foi tão assustador.
E eu entendi que vocês não falaram, mas vocês escreveram um monte, e vocês estavam aqui comigo. Vai bater o rabo de cavalo, gente. Vai bater cabelo fácil, vocês vão ver. Eu vou ficar quietinha, não vou chorar, mas vai ter efeito. A gente é bom nisso. E nos vemos no que dia? Dia 29, né, gente? Eu tô perdida nas datas. É dia 29 que a gente se vê? Isso, dia 29 às 10 Às horas. 10, Isso. nesse mesmo link. A gente podia vir todo mundo de rabinho de cavalo. Então, muito obrigada. Eu acho que a gravação vai sim, para quem não participou. A do Brancura foi. O do Alice, acho que a gente não gravou, mas. E mais uma vez, obrigada, gente. Nos vemos dia 29, todo mundo. Muito chique. Muito chique, um Nobel entre nós. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que participou Obrigada. também. Não, Léo, maravilhoso. Guilherme está aí ainda, participou hoje, mais uma vez, trouxe uma cena belíssima. Assim, obrigada a todo mundo, foi incrível. Agora, quem que para a gravação? Carol?